seja bem-vindo ao nosso boletim legislativo desta terça. Aqui é o nosso ponto de encontro para te apresentar os destaques da Câmara e também de São José dos Campos. Hoje vamos te mostrar um raio-x da população dos bairros de São José, qual região mais cresceu, qual a mais populosa e o que esses números podem apontar sobre o futuro das políticas públicas. E sobre saúde, vacina de HPV agora é oferecida em dose única e o governo federal incentiva a vacinação nas escolas. E hoje também é o Dia Nacional e Municipal do Chorinho. Vamos te mostrar por que esse ritmo musical ainda cativa muita gente. E olha só esse número, pessoal. Em pouco mais de 10 anos, a região oeste de São José dos Campos, que contempla bairros como Aquários, Urbanova e Jardim das Indústrias, teve alta de mais de 50% no número de moradores. Essa informação veio do IBGE, que divulgou a população da nossa cidade por regiões. E muito mais do que números, esses dados são fundamentais para o planejamento urbano e construção de políticas públicas. Nos últimos 10 anos, a paisagem da região oeste de São José dos Campos mudou bastante. Aos poucos, surgiram prédios, condomínios e o número de moradores disparou. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2022, essa é a região da cidade que mais recebeu habitantes na última década. Hoje vivem aqui 64.482 pessoas, alta de 56,5% na comparação com o censo de 2010. A segunda região que mais cresceu foi a Sudeste, com 62.541 habitantes. O aumento foi de 36,55%. O crescimento na Zona Oeste decorre dessa área de ocupação daqueles parcelamentos, daqueles loteamentos que haviam sido aprovados anos atrás. Então, agora experimentou a ocupação dessas áreas. A região Sudeste, da mesma forma, e foram as duas que mais apresentaram 56%, 36% de incremento na sua população. Mesmo com esse crescimento, a Zona Sul continua sendo a mais populosa do município, com 237.572 habitantes. Em seguida aparece a região Leste, que hoje concentra 181.463 moradores. E é essa faixa leste da cidade que apresenta o maior potencial para a expansão por conta das aprovações de loteamento. A Via Cambuí, a maior obra viária da história de São José dos Campos, é um forte fator de indutor às novas ocupações. Então, o próximo censo, logicamente, que vai apontar, o crescimento populacional da Zona Leste em razão desse investimento da Via Cambuí, que facilitou a mobilidade, que abriu novas áreas, aqueles vazios urbanos, que ocorria na Zona Leste. É a próxima frente aí que vai experimentar um percentual grande de aumento. De olho nesse crescimento, Michel comprou um terreno no bairro Sete Ville há 4 anos. O crescimento trouxe uma oportunidade de negócio e ele construiu uma academia. O empresário tem acompanhado o aumento no número de habitantes e acredita que ainda há muito espaço para expandir. A princípio, quando eu vim para comprar o terreno, realmente não tinha nada aqui ainda, algumas ou outras casas aí que estavam em construção. E com o decorrer do tempo, assim, junto com o crescimento da academia, a gente consegue ver que é uma evolução muito grande, famílias não param de se mudar para cá, construções não param, Assim, na avenida também tem bastante comércio que está se iniciando aqui junto com a gente. Então, realmente é uma área, assim, bem promissora de São José dos Campos, Essa ampliação das áreas do município exige planejamento do poder público. O documento que orienta o desenvolvimento urbano da cidade é o Plano Diretor, que estabelece parâmetros para o crescimento sustentável, com a garantia de infraestrutura que propicie qualidade de vida para a população. E o plano diretor ele tem esse papel de regrar o ordenamento da ocupação do solo urbano, e a gente precisa que isso seja feito de uma forma bastante consciente, porque a gente tem que entender que a gente tem que garantir a moradia para essas pessoas, mas uma moradia de qualidade, uma moradia digna, para que as pessoas tenham acesso à cultura, à educação, à saúde. Hoje a gente vê São José dos Campos esse tipo de serviço muito compactado. Região Leste, por exemplo, não tem uma oferta desses serviços considerável, nem mesmo as regiões do fundo da Zona Sul. A gente vê que isso está muito concentrado na região centro-oeste aqui no município, Os 21 vereadores da Câmara Municipal acompanham todos os bairros da cidade e recebem as demandas dos moradores. As necessidades são avaliadas
e discutidas com o Poder Executivo, para que ações sejam implementadas. Os parlamentares também fiscalizam se o plano diretor está sendo respeitado. A gente acompanha de acordo com o que até chega para os nossos gabinetes, né, em solicitações, em falando sobre a região, as nossas vistorias também em cada região, né, em cada serviço que a prefeitura também fornece aos munícipes, e também o que o crescimento da cidade como vai se desenvolvendo, né, conforme chega empreendimentos, áreas de habitações vai crescendo, investimentos nas áreas comerciais, industriais, a gente vai tendo uma noção do tamanho do crescimento que aquela região vai se estabilizando. E é importante para a gente, através do plano diretor, através da lei de zoneamento, a gente poder construir junto à população o que a gente pretende para aquela região, ter um crescimento com qualidade de vida, com infraestrutura. Hoje a população do município já soma 697.054 pessoas. O número representa uma alta de 10,7% na comparação com 2010. É a 30ª cidade mais populosa do país e a 9ª do estado de São Paulo. Ter acesso aos dados populacionais e ao recorte por regiões é um passo importante para a construção de políticas públicas. A cidade é um ser vivo que vai crescendo, vai se desenvolvendo. E cabe às secretarias entender nas suas políticas setoriais. Então, onde colocar um posto de saúde, onde precisa escola, creche, qual a infraestrutura de mobilidade possível, segurança. Então, essas políticas setoriais vão todas também sendo planejadas de acordo com esse comportamento de crescimento das várias regiões. E que São José continue a crescer, mas sempre com boas condições e qualidade de vida para a população. Isso que é mais importante. E ainda falando de questões populacionais, um outro dado curioso do IBGE revelou uma tendência de mudança significativa na estrutura da população brasileira. Olha só, em 2022 o nosso país registrou o menor número de nascidos em quase 50 anos. Quem ajuda a gente a compreender melhor essa realidade, os impactos dela, é a repórter Francine Padilha. Francine, explica pra gente essa mudança. Boa tarde. Oi, Guerra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, essa redução no número de nascimentos aconteceu em todas as regiões aqui do Brasil e pelo 4º ano consecutivo. Isso acaba gerando alguns questionamentos e preocupações. E exatamente por isso a gente vai conversar agora com a socióloga, especialista em estudos de população, Lidiane Maciel. Lidiane, boa tarde para você. Primeiro, acho que é interessante a gente entender, né, como chegamos até aqui. 4 anos consecutivos de queda no número de nascimentos. O que explica? Então, boa tarde a todas as pessoas, também um prazer falar com vocês. Então, a gente tem que considerar uma fase histórica, né? Então, a gente viveu aqui no Brasil, né, nos últimos 50 anos, o que a gente vai chamar de transição demográfica, né? Isso significa, de fato, né, uma queda nessa taxa de natalidade e fecundidade também, é necessário a gente apontar isso. Então, sim, as mulheres estão tendo menos filhos, né? Hoje em todas as regiões, como a atual pesquisa nos indicou. Então, assim, de fato, desde os anos 70, o Brasil vem implementando uma série de políticas públicas que vão pensar o planejamento familiar, né? E essas políticas elas vão se aprofundar nos anos 90 com o SUS. Né? Então, assim, de fato, hoje, quando a gente fala da estratégia da saúde da família, né, isso significa pensar como um todo esses nascimentos. Né? Então, assim, tem esse impacto das políticas públicas, mas também, né, a gente precisa considerar o nosso atual momento histórico. Então, dentro dos processos de urbanização, as famílias também vão se modificar. Então, se antes, no meio rural, os filhos eram colocados como força de trabalho imediata, na cidade você tem uma reestruturação dessa unidade familiar e as famílias passam a ter também menos filhos. Então, depois de 50 anos, a gente está vivenciando, de fato, algo que foi plantado ali, né, a nível nacional nos anos 70. Agora, isso é uma preocupação para o país, o envelhecimento, que a população está envelhecendo, né, está vivendo mais, melhor dizendo, e ao mesmo tempo a gente está tendo menos filhos. Quais impactos dessa conta?
é necessário discutir, né, este atual momento histórico, porque, tal como o anterior, temos desafios, e os desafios agora são vinculados, sim, à população idosa, né? Então, eu tenho, de fato, uma previdência social que precisa ser alterada, repensada dentro dessa atual dinâmica demográfica, né? Todos nós consideramos e queremos que os nossos velhos e velhas tenham uma boa qualidade de vida. Então, eu vou ter um impacto nas políticas de saúde e nas políticas de previdência social. E, evidentemente, as cidades também elas vão precisar se reestruturar para agora atender essa nova população, né? Outros estudos também apontam, né, como o caso europeu e norte-americano, que eu terei a necessidade de pensar esse mercado de trabalho voltado a imigrantes. Né? Os imigrantes, tanto nos Estados Unidos quanto em vários países da Europa, acabam ocupando essa força de trabalho mais jovem. Né? Então, por isso que a gente ainda vive um certo equilíbrio demográfico. Né? No entanto, sim, é um desafio pensar o mercado de trabalho. Agora, só para a gente encerrar, que políticas públicas são necessárias nesse momento para a gente já pensar numa dinâmica com o envelhecimento da população? Eu acho que eu vou ter que pensar a estrutura familiar, de fato, né? Porque quem cuida dos nossos idosos hoje, né? Então, assim, a família, ela acaba tendo de apoio as nossas casas, né? As casas dos idosos, né? Eu sei que a gente tem experiências pelo Brasil afora, inclusive aqui em São José dos Campos, né? Uma política pública voltada para a qualidade de vida desse idoso, idosa, né? Idosas, fundamentalmente, né, porque a gente sabe que as mulheres vão viver mais. Então, assim, de fato, eu vou ter que recriar, né, toda essa estrutura de atendimento público de saúde voltada às essas novas fragilidades que surgem com a idade, e as cidades, né, como um todo, no seu plano estrutural, vão precisar ser alteradas. Né? As nossas cidades ainda são pouco acessíveis, então eu vou ter que pensar numa outra estrutura de calçadas, por exemplo, ou, né, dessa mobilidade aí urbana. Maravilha, então. Lidiane, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. É isso, Guerra. Então, essas são as informações aqui, né, que é um fato, a população está envelhecendo, está nascendo menos gente no Brasil, então são necessárias políticas públicas para a gente readequar, né, o nosso modo de vida a partir dessa nova dinâmica. A gente volta com você. Muito obrigado, viu, Francine, pelas informações. Bom, e agora é hora de falar de emprego aqui no Boletim, hora da nossa agenda de serviços com as oportunidades de trabalho disponíveis no Pátio de São José. Vamos dar uma olhada? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, alinhador de pneus, armador de ferragens na construção civil, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, babá, camareira de hotel, carpinteiro, caseiro, cozinheiro, cozinheiro geral, cuidador em saúde, cuidadora de idosos, dedetizador, depilador, eletricista, empregada doméstica arrumador, empregado doméstico diarista, esteticista facial, lash designer, lavador de veículos, manicure e pedicure, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mestre de obras, oficial de manutenção predial, operador de linha de produção, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, pedreiro, recepcionista de hotel, repositor em supermercados, serralheiro, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor interno. E ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a partir de agora, a vacina contra o HPV aqui no país vai ser oferecida em dose única, substituindo o modelo em 2 aplicações. Isso facilita a imunização, além de praticamente dobrar a capacidade de atendimento ao público-alvo. Outra meta é ampliar a cobertura vacinal, que tem caído desde a pandemia de Covid. A imunização contra HPV é a principal prevenção de doenças como câncer de colo de útero.
O novo protocolo de vacinação contra o HPV já começou a ser adotado nas unidades básicas de saúde de São José dos Campos. A proteção, que antes era aplicada em 2 etapas, agora será feita em dose única. A gente está usando a mesma vacina que a gente tinha na rede, só que a formulação dela, a jeito de aplicar o calendário dela, entrou como uma dose. Para quem, Fran? A gente vai fazer para 9 a 14 anos, meninos e meninas, uma dose única, e vai estar também fazendo para pegar um pessoal que ainda não foi vacinado de 15 a 19, nesse momento também com uma dose única. A vacina distribuída pelo SUS é a quadrivalente, que previne contra os vírus responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. HPV é a sigla para papilomavírus humano, transmitido sexualmente. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de infecção pelo HPV na genital atinge 54,4% das mulheres e 41,6% dos homens que já iniciaram a vida sexual. A vacina de HPV ela é muito importante porque ela é a única vacina que é capaz de prevenir alguns tipos de câncer, além das verrugas genitais. Ela previne não só o câncer de colo de útero, como o câncer de pênis, o câncer de orofaringe, vulva e vagina, e canal anal também. Então, a gente tem uma vacina que é praticamente inofensiva para nós, que previne uma grande quantidade de doença. Em São José dos Campos, o imunizante é aplicado em todas as unidades básicas de saúde. E o esforço agora é para aumentar a taxa de imunização. No ano passado, das 56 mil pessoas aptas a se imunizarem, apenas 17% foram vacinadas. Em 2024, a adesão continua baixa, não atingiu nem 5%. Para mim ter uma cobertura satisfatória, eu ter realmente essa proteção de HPV na vida adulta, eu tenho que ter 80% de cobertura vacinal. Então a gente está fazendo estratégias de leitura de caderneta de vacinação em escola, Quando você faz a vacina meningo ACWY, você acaba também ofertando a vacina HPV. E agora, com uma dose só, é melhor que a pessoa não precisa voltar na unidade para tomar essa segunda dose. Para tentar ampliar a cobertura vacinal, o governo federal estuda a possibilidade de levar a vacina para as escolas. A vereadora Juliana Fraga avalia que a medida poderia facilitar a adesão. Eu lembro de alguns anos atrás, como tinha vacinação nas escolas, de poliomielite, de sarampo, tinha vacinação nas escolas. E por que não voltar essa vacinação? A gente teve um período aí de muita gente falando mal das vacinas, mas a gente sabe o quanto vacina é importante para erradicar doenças. Então, eu acho importante sim levar, lógico, tem que ter autorização dos pais, mas levar a vacinação e o conhecimento da importância da vacina para as escolas. A médica ressalta que a vacina é a forma mais eficaz de prevenir o câncer de colo de útero, que, segundo o INCA, deve registrar 17 mil novos casos entre 2023 e 2025. Como mais de 90% das ocorrências são provocadas pelo HPV, a especialista afirma que, com a vacinação efetiva, seria possível até mesmo erradicar a doença do país. O que a gente vê é que em países onde a vacinação é amplamente difundida, como na Austrália, que é onde começou a vacina do HPV, a gente não tem mais câncer de colo de útero, porque muito mais que 90% dos cânceres de colo de útero são causados pelo vírus. A partir do momento que você tem mais de 90% da população vacinada, a gente erradica o câncer, entendeu? E daí você vai estar erradicando um monte de sofrimento pela doença, de custo de tratamento. Então, é muita coisa que você está erradicando junto com a erradicação da doença. Aos 10 anos de idade, Lívia está pronta para se imunizar e já entendeu a importância da proteção. Como minha mãe sempre fala, a vacina é igual uma picadinha do bem. E todo mundo que tem entre 9 e 19 anos tem que tomar essa vacina para se prevenir de tipos de câncer. E vamos continuar no tema da saúde? Toda terça, você já sabe, é dia do nosso quadro Pílulas de Saúde, com dicas fundamentais para você prevenir doenças e buscar hábitos mais saudáveis. E vamos ver qual orientação nossos especialistas prepararam para a gente? Eu sou a doutora Josefine Fisch e vamos continuar aqui no Pílulas da Saúde falando sobre síndrome de Down.
A síndrome de Down é uma condição genética que afeta diversos sistemas no corpo humano. Afeta o aparelho cardiovascular, gastrointestinal. Então, essas pessoas precisam fazer acompanhamento ao longo de toda a sua vida. Vamos lá do começo. O bebezinho nasceu, tem aquela característica facial, faz suspeitar de síndrome de Down. O primeiro exame a ser feito é o cariótipo, que é o exame genético para identificar se realmente ele tem a trissomia do 21. Feito esse exame, definido que ele tem a trissomia do 21, é importante ele fazer avaliação cardíaca, um ecocardiograma, ultrassom de abdômen para avaliar o aparelho gastrointestinal, avaliação auditiva, porque eles podem ter déficit auditivo, avaliação visual, porque eles podem ter, por exemplo, catarata congênita. É importante fazer também uma avaliação dos hormônios. Então, geralmente já é colhido no teste do pezinho, mas é importante ser feito também a dosagem, especialmente dos hormônios tireoidianos, o TSH e o T4 livre, porque eles são super importantes para o desenvolvimento. Além dos exames iniciais, essa criança, precisa ser acompanhada periodicamente. Então, ao longo dos anos, ela vai precisar ser avaliada em relação à sua imunidade, a distúrbios metabólicos e endócrinos, porque eles têm mais tendência à obesidade. É importante avaliar a imunidade, porque eles têm mais tendência a adquirir infecções. Então, são pessoas que vão precisar fazer acompanhamento médico, acompanhamento clínico durante toda a sua vida. E hoje é um dia para os amantes da música popular brasileira. Dia 23 de abril é o Dia Nacional do Chorinho, data que também faz parte do calendário de eventos aqui de São José, a partir de uma lei aprovada pela Câmara. Estilo marcante da história musical do país, o choro tem mais de 100 anos de existência e ainda cativa e emociona muita gente. E nós vamos saber como o chorinho também mexe com o sentimento dos josenses. Flauta, cavaco e violão, os primeiros instrumentos responsáveis por trazerem a melodia do choro. O gênero surgiu no Rio de Janeiro, no final do século XIX, a partir de versões abrasileiradas e inspiradas nos ritmos e danças africanas e europeias. Atualmente, o choro é considerado patrimônio cultural do nosso país. É um gênero brasileiríssimo, conhecido no mundo inteiro. Só para dar um exemplo, tem clubes de choro em Portugal, obviamente, mas tem na Itália, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, no Japão e por aí vai. Então, assim, o choro ganhou o mundo, Então, é nada mais justo ter esse reconhecimento. Desde fevereiro, desse fevereiro, de 2024, ele passou a ser patrimônio imaterial brasileiro. Então, é claro que é uma grande conquista. Os músicos que executam as melodias do choro são conhecidos como chorões. É o caso do Luiz Paulo, que há mais de 20 anos se reúne em rodas no Vale do Paraíba para tocar as composições de grandes artistas do gênero, uma forma de manter viva a paixão pelo ritmo. Eu acho que é onde a gente fica mais feliz, com maior entusiasmo, é perceber que essa música a gente vai tocar. Eu nunca vi ninguém que chegue e fale assim, essa música aqui não tá legal. E ao contrário disso, as pessoas realmente, normalmente, vêm nos agradecer, vêm nos dizer, isso aqui, poxa, obrigado, realmente é uma música que entra, ajuda a gente a ficar mais tranquilo, aquela coisa inexplicável da música, A marca registrada do chorinho é um instrumental, mas algumas composições ganharam letras próprias, como é o caso de Carinhoso, do Pixinguinha.
Meu coração, não sei porquê. Inclusive, a influência do músico foi tão grande para a popularização do gênero que a data do seu nascimento, em 23 de abril, se tornou o Dia Nacional do Choro. A Câmara Municipal reconhece a importância do ritmo como uma manifestação cultural. Por isso, aprovou um projeto de lei que incluiu no calendário da cidade o dia 23 de abril, Dia Nacional do Choro, também como uma data municipal. Uma forma de criar espaços públicos para que as apresentações musicais possam acontecer. É um patrimônio histórico imaterial do Brasil e a Câmara reconhecer e ter um dia do choro na cidade é para incentivar, para valorizar e para ampliar as atividades de chorinho na cidade, né? Porque isso pode proporcionar mais atividades desse estilo musical na cidade. E, inclusive, você tendo esse reconhecimento, você pode buscar parcerias, você pode buscar editais para comprar instrumento, para proporcionar rodas de choro, para poder levar esse estilo musical para as casas de cultura. Se há uma lei, há políticas públicas que olham para isso, né? E é claro que qualquer tradição, qualquer cultura, se houver política pública, ou seja, se houver recurso que dê, né, condição para esses artistas atuarem, levar essa cultura, ensinar, né, ou se apresentarem. Isso, através de políticas públicas, conseguimos levantar projetos para preservar a memória dessas pessoas, a cultura, as suas partituras, as suas gravações, né? A Raquel Aranha tem o bandolim como companheiro. Do instrumento saem improvisos e melodias de grandes artistas regionais e nacionais. Para a doutora em música, valorizar as rodas de choros são importantes para resgatar o passado, mas principalmente incentivar a formação musical nas futuras gerações. Imagina você ter um grande mestre do choro tocando e você tá ali do lado podendo aprender humildemente, mas você vai escutando e eles também humildemente ensinam, né? Então é muito importante a tradição de rodas. Se não existir a roda, não existe o choro, porque o choro depende da roda, né? E hoje podemos dizer que o choro é de orgulho. Afinal, foi a partir deste ritmo que surgiram a bossa nova e o samba, uma musicalidade que leva a cultura brasileira para os 4 cantos do mundo. E agora a gente confere como fica o tempo na tarde desta terça e também amanhã, quarta-feira. A tarde de hoje permanece com um clima estável e sem chances de chuvas. A máxima é de 29 graus, com mínima de 13. Amanhã, na quarta-feira, o dia promete ser mais quente, com máxima de 30 e mínima de 16. A tarde será ensolarada e com pouca chance de chuva. E é isso, pessoal. Chegou ao fim o boletim de hoje. Quero agradecer pela sua companhia e já deixo o convite para você acompanhar o boletim de amanhã a partir das 2 horas da tarde, hein? Aqui na tela estão as nossas redes sociais. Lá você fica por dentro de toda a nossa programação, além dos bastidores da TV. Então anota aí, @TV Câmara SJC. Às 4 horas da tarde tem sessão ao vivo, hein? Não perca. Até amanhã.